Bom dia, pessoal. Então, na aula passada, o que nós discutimos é que nós temos os projetores, certo? Eles têm um significado físico razoável. A gente pode pegar um projetor e aplicar num vetor e vai obter um número aqui, certo? Como a gente já viu isso em outras circunstâncias, vale a pena lembrar um pouco. Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de um vetor x2, x1, né? Então no plano cartesiano aqui, digamos, no euclidiano bidimensional, a gente tem um certo vetor, a gente pode botar aqui um vetor u, certo? E esse vetor ele vai ter uma projeção aqui, por exemplo. Essa projeção aqui é a quantidade desse vetor na direção x1, certo? Vai ser um delta x1 aqui. E a gente sabe que nesse caso isso aqui vai ser um módulo do vetor, né, vezes o cosseno de θ, certo? Então, quando você extrai uma componente do seu vetor, você está fazendo uma relação geométrica, você está extraindo ela a partir de uma relação geométrica que ela tem, certo? Aqui, quando a gente está no espaço de Minkowski, isso aqui vai ser um pouco diferente, certo? Então, primeiro, como é que a gente pensa nisso, né? A gente primeiro sabe que para todo o projetor W existe um outro vetor, tá? Esse vetor aqui ele é totalmente diferente desse cara aqui, tá? São componentes, são 4 números também, mas são 4 números potencialmente diferentes. E a gente define que esse cara é através dessa relação aqui, certo? Como essa quantidade aqui é uma matriz simétrica sem autovalores nulos, então a gente diz que é uma forma bilinear não degenerada, tá certo? Ou seja, ela é inversível. Você pode inverter essa expressão e encontrar quem é esse cara aqui em termos desse cara aqui. Na prática, isso é muito simples, é simplesmente isso aqui, né? E que nós já mostramos na outra aula, que esse cara aqui tem as mesmas componentes do que esse cara aqui, no sentido de que 0, 0 vai ser igual a 0, 0, 1, 1 vai ser igual a 1, 1 e assim por diante, certo? Então, o que eu estou tentando fazer aqui, pessoal? Primeiro eu estou introduzindo o conceito de projeção e o seu significado físico. E agora eu estou dizendo que para cada projetor você consegue encontrar um certo vetor associado a ele, certo? Então a gente pode fazer o seguinte, ao invés de se trabalhar com vetores e projetores, a gente pode trabalhar sempre com vetor e vetor. Né? Ou seja, qualquer projeção desse tipo aqui pode ser também pensada como um produto desse tipo. Tá certo? Então, uma projeção pode ser pensada como um produto entre dois vetores agora, certo? Tem que tomar um pouco de cuidado, porque como a gente já viu na aula passada, a projeção não tem o mesmo significado do produto interno, ou seja, o produto interno de U com W, onde W aponta numa certa direção, não significa projetar U naquela direção necessariamente. O exemplo mais simples é quando o seu W aqui, por exemplo, Mi, ele for dado por essas componentes aqui, 1, 0, 0, 0, ele não projeta U na direção 1, na verdade ele projeta na direção menos 1, porque como o projetor é dado por W, Mi, eta, Mi, Ni, esse cara aqui ele vai ter componentes como menos 1, 0, 0, 0. Certo? Então esse cara, na verdade, quando você faz esse cara aqui, esse cara dá menos o 0. Certo? Isso é só um exemplo banal, mas é só para vocês terem essa noção de que fazer o produto de U com W não é a mesma coisa que encontrar U na direção W, tá certo? É encontrar U na direção definida pela, digamos, a transformação do vetor num projetor, tá certo? Que às vezes pode ser não trivial, como esse caso aqui, certo? O que acontece geralmente é que quando você trabalha com coordenadas cartesianas, então o projetor e o próprio vetor são muito parecidos, tá certo? No caso de Minkowski, a única diferença vai ser o sinal aqui. Mas em qualquer outro tipo de sistema de coordenadas esférico, sei lá, parabólicos cilíndricas, isso não vai ser mais verdade, tá certo? Então o projetor vai ser bastante diferente do vetor, tá? Então a gente discutiu isso bastante na aula passada, depois vocês podem voltar lá e ver direitinho, ok?
Então a gente pode, de forma geral, pensar nesse cara aqui, W, M, U, Mi, como um produto, que a gente pode se perguntar se é um produto interno, tá certo? E nós vimos no ano passado que isso aqui não é um produto interno. Não é um produto interno. Por que isso aqui não é um produto interno? Porque a gente não consegue garantir isso aqui. I, 0, se, somente se o Mi for igual a 0. Ou seja, ele não é positivo definido, tá certo? Então, como não é positivo definido, não vai valer aqui a desigualdade do triângulo nem Schwarz. Tá certo? Então, lembra, a desigualdade do triângulo é aquela que diz, a desigualdade do triângulo é aquela que diz o seguinte: para um vetor tridimensional no espaço euclidiano, você tem isso aqui. O W quadrado é sempre menor ou igual. Isso. Peraí, rapidinho, só ver se eu errei aqui uma coisa. Ok. Isso. Né? Isso. Então, você sabe que a desigualdade do triângulo só é satisfeita, só é saturada no triângulo retângulo, né? Que aí você tem a fórmula de Pitágoras, tá certo? Que é a soma dos quadrados dos catetos vai ser igual ao tamanho da hipotenusa, tá certo? Ou seja, você pode tirar a raiz aqui dos dois lados. Essa aqui é do triângulo, tá certo? Que é satisfeita no espaço euclidiano. E a desigualdade de Schwarz, como é que ela é? Ela é essa aqui. O W é sempre menor ou igual que o W. Né? Como é que esse cara aqui é? Como é que a gente satura esse cara aqui? A gente sabe, né? A gente sabe que esse cara aqui vai ser igual a esse cara aqui, cosseno do θ. Certo? Como o aqui, peraí. Aqui é melhor botar assim. Né? Esse cara aqui, ele é saturado justamente quando o ângulo é zero, tá certo? Então, basicamente, o que a gente tem aqui, que é a desigualdade de Schwarz, também ela está dizendo que o ângulo entre esses caras aqui, ele vai aparecer em forma de um cosseno, que é uma função limitada entre -1 e 1. Então, você nunca consegue ter essa desigualdade sendo violada justamente por causa desse cosseno aparecendo aqui, certo? Onde? E U é U e U. Sim. É o mesmo vetor, né? Para você ser positivo definido, você precisaria mostrar que o produto de um vetor com ele mesmo é sempre positivo, exceto no momento que ele é zero, ele só é zero se o próprio vetor for nulo. E aqui a gente sabe que tem vetores nulos, né? A gente tem vetores que o módulo é zero e mesmo o vetor não sendo zero. É fácil ver isso, né? Basta ter um vetor do tipo o Mi igual a 1, 1, 0, 0. Se você fizer o produto de U com U, vai ser -1, que é a métrica, 1 mais 1, né? Que é a métrica, vezes 1. Ou seja, 0. Se ele for desse jeito aqui, né?
Então, claramente, isso aqui não é verdade sempre em Minkowski, certo? O que a gente vai... Vou só fazer uma revisão do que eu vi na aula passada, é que existem duas desigualdades que a gente ainda consegue satisfazer quando esses vetores são tipo tempo, tá certo? Elas são bastante úteis para a gente, então a gente vai ver, aqui a gente viu na aula passada, que é a desigualdade de Schwarz, tá certo? E a gente vai ver como que fica a desigualdade do triângulo, tá certo? Então, ok. Né? Então, é aquela brincadeira aqui, tá, pessoal? Só para vocês lembrarem. Esse negócio aqui, né? Esse cara aqui é A ao quadrado mais B ao quadrado, tá certo? Esse cara aqui é A e esse cara aqui é B. Então, você vê que nesse caso aqui, a nossa desigualdade está sendo satisfeita, tá certo? Está sendo saturada. Deixa eu ver, só para dar um exemplo. Espera aí. Você pensa que esse cara aqui, que tanto faz, tá? Eu posso botar aqui também, não vai fazer a menor diferença. Vocês entendem, né? Que não faz diferença porque eu posso botar menos aqui e eu posso botar menos, era menos W, certo? Só que eu vou chamar mais menos W e aqui vai ficar módulo de menos W, que é o próprio W, tá certo? Então eu posso trocar o sinal do W e ter a mesma desigualdade. Mas só para vocês verem que se o W for um vetor simplesmente nessa direção aqui e o outro W for nessa direção aqui, esse comprimento não vai ser exatamente a hipotenusa, a não ser que você esteja num triângulo retângulo, tá certo? Bom, como é que vai ficar isso para o caso agora da relatividade restrita? Então, o que a gente viu? Nós vimos que a gente podia pegar esse produto aqui, eu vou chamar agora, ó pessoal, para não confundir, quando não tiver seta sobre o elemento, como a gente já definiu lá nas outras aulas, o elemento sem seta, ele é a versão quadridimensional, tá certo? Quando botar seta é a versão tridimensional. Então isso aqui, deixa eu ver se foi assim isso. WU é simplesmente W mi eta mi ni u mi, tá certo? Então só para a gente poupar a notação aqui e conseguir escrever de forma mais compacta, eu vou usar o ponto, tá certo? Mas lembre-se que isso aqui tem outro significado. Isso aqui são dois vetores no espaço euclidiano e o produto interno é euclidiano, tá certo? Isso aqui não tem nada a ver com isso aqui. Tá certo? Aqui são quadrivetores no espaço de Minkowski. Okay? Então a seta em cima do negócio vai fazer toda a diferença. Bom, o que a gente fez, pessoal? A gente mostrou o seguinte. Cadê? Isso, a gente mostrou que W ponto U vai ser igual a menos módulo de W, né? Isso já vou falar, sinal de W0, tá? Vezes U' 0. Tá? Já vou explicar o que é isso aqui. Vocês podem depois reassistir a aula também se quiserem. Tá? O módulo a gente já tinha definido, esse W é tipo tempo. Tá certo? Então, módulo de W, como a gente sabe, é igual a raiz de menos W ponto W. Certo? Lembra que o ponto tem esse significado aqui, tá? E o menos aqui é porque a gente sabe que a norma desse cara vai ser negativa, esse produto vai ser negativo, a gente bota o menos para ficar positivo e ter a raiz. Isso a gente já discutiu bastante o significado dessas coisas, tá certo? Então, o produto de um U qualquer com W vai ser módulo de W, sinal do W0, tem um menos aqui, e aqui eu vou ter a componente zero do U no referencial onde W está apontando na direção vertical, tá certo? Significa que esse cara aqui, esse produto, ele está selecionando a componente zero do U, mas não um U em qualquer referencial, um referencial especial, um referencial definido por esse cara aqui, tá certo?
Então, é aquilo que a gente estava querendo entender, que é como que a gente pode atribuir significado da projeção desse cara aqui num vetor qualquer. E para encontrar essa expressão, bastou a gente exigir que esse cara fosse tipo tempo. Esse U pode ser qualquer coisa, tá certo? Bom, o que a gente fez depois foi fazer mais umas continhas para mostrar o seguinte. Deixa eu já pular para o fim, porque isso já está lá. A gente mostrou o quê? A gente mostrou aqui. Só ver aqui. A continha que a gente fez. Lembra, a gente encontrou que w.w é igual a n2u.u, tá certo? E vocês vão ter que resgatar isso lá. E aí nós vimos que n2 vai ser igual a w.w dividido por... Bom, é só isso aqui, né? Só joguei o cara para o outro lado. u.u. E a gente sabe o seguinte, quando W e U são tipo tempo, então esse cara é negativo e esse cara aqui é negativo também, tá certo? Por definição de ser tipo tempo. Então esse número aqui é um número positivo, e aí isso aqui faz sentido, a gente pode falar que N vai ser igual a mais ou menos raiz de W.W, U.U, tá certo? Agora, uma coisa importante é o seguinte, para a gente chegar nessa expressão, a gente fez a hipótese de que a gente poderia escrever... Eu devia ter feito toda a conta. Aqui. Que a gente tinha uma transformação M mini W ni igual a N U mi, tá certo? Isso tudo para a gente entender o significado desse N, tá? Então vamos lá. Eu estou falando que, dado dois vetores tipo tempo, eu posso fazer uma transformação de Lorentz para fazer um ficar alinhado na direção do outro, tá certo? Por mais que isso aqui seja verdade, ou seja, eu tenho aqui o meu espaço-tempo, tá certo? Eu tenho aqui o meu x1 e eu tenho aqui um vetor, né? Associado a uma certa velocidade aqui, eu tenho uma velocidade v1 aqui, eu tenho um outro vetor aqui com uma certa velocidade associada a v2, e eu posso fazer uma transformação de Lorentz que vai jogar esse V1 nesse V2 aqui, tá certo? Como são duas velocidades menores que a velocidade da luz, isso sempre pode ser feito. Então, basicamente, essa ideia geométrica pode ser expressada algebricamente assim, tá certo? Agora, o N, a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Pá. Eu não consigo, nessa transformação, fazer uma inversão no meu sistema. Certo? Porque vocês podem ver que uma transformação de Lorentz vai sempre ser assim, né? Gama menos V sobre C gama menos V sobre C gama e gama aqui, certo? A gente fez essa continha lá. Quanto é que é o determinante desse negócio aqui? Né? Vai ser gama ao quadrado 1 menos V2 sobre C2, que é igual a quanto? 1, né? Todo mundo concorda? Mas o que significa esse cara ser determinante 1? Por exemplo, uma transformação aqui que inverte só o sinal do tempo, qual seria o determinante dela? Uma transformação que inverte só o sinal do tempo seria uma transformação assim. Vocês concordam que se eu aplicar isso aqui num certo vetor U, eu vou encontrar aqui uma coisa assim, ó, menos o 0, o 1, o 2, o 3, tá certo? Bom, mas se isso aqui é verdade, eu posso olhar para o determinante desse cara aqui e eu vejo que o determinante desse cara aqui é menos 1, certo? Então, essa transformação que inverte o sinal do tempo, ela tem determinante menos 1. Mas eu acabei de mostrar que a transformação de Lorentz vai sempre ter determinante 1. Então, uma transformação de Lorentz não pode inverter o sinal do tempo aqui. Tá certo? Isso está claro, pessoal?
eu estou pensando como que eu posso associar dois vetores tipo tempo, certo? A questão que eu não sei é que se a seta desse cara aqui é para cima ou para baixo. Tá certo? Se eu faço uma transformação de Lorentz, eu posso levar um no outro, mas eu posso precisar ter um sinal negativo aqui. Tá certo? Então o meu N ele vai ser positivo quando os dois estiverem sincronizados, ou seja, ambos apontando para o futuro ou ambos apontando para o passado, mas o meu N vai ser negativo quando um for para o futuro e o outro for para o passado. Tá certo? Então é só para a gente entender aqui as classificações dos tipos de vetores tipo tempo, tá certo? Porque dependendo dos tipos de vetores tipo tempo, a gente vai ter propriedades diferentes, ok? Então aqui quando a gente estiver trabalhando com dois vetores tipo tempo sincronizados, então esse cara aqui é positivo, tá certo? E o meu N é fácil de calcular, né? É só tirar a raiz desse negócio aqui. É só essa raiz com cara positivo. Agora, quando um for para o futuro e outro for para o passado, aí esse sinal aqui vai ser negativo. Ou seja, quando eu tirar a raiz, eu tenho que escolher o sinal negativo aqui, porque senão eu estaria invertendo erroneamente um deles. Tá certo? Ok, por que a gente está fazendo isso, pessoal? Porque eu quero mostrar para vocês o que acontece aqui. Então a gente tem essa expressão, a gente tem o N, agora a gente entende o significado do N, tá certo? Esse N aqui, ó, a gente pode fazer o seguinte, esse mais ou menos, a gente pode reescrevê-lo assim. N é igual sinal de U0, W0, vezes raiz de o N que eu fiz, WWUU. WW dividido por UU. Tá certo? Esse cara aqui é bem definido, pessoal, porque a gente sabe que com a transformação de Lorentz não muda esse sinal aqui. Tá certo? E aí a gente tem o nosso N bonitinho. Ok. E o que a gente mostrou é o seguinte. A gente mostrou que o gama da transformação, isso vocês vão ter que olhar na aula passada, dividido por N, vai ser igual a U ponto W dividido por W ponto W. Tá certo? Deixa eu ver, isso, a gente não fez nada demais aqui. E finalmente o que vai acontecer é que a gente pode escrever gama igual a o N vem para cá, vai ficar assim, U ponto W, e quando o meu N vier para cá, vai ficar assim, né, WWUU, vai ficar sinal de U0, W0, e aí e aqui vai ficar assim. Ó, como tem WW aqui no denominador, eu vou fazer o seguinte, eu vou botar um menos aqui. Deixa eu ver se é a melhor maneira. Deixa eu fazer a conta completa então, só para não ficar ruim. W.W e aqui vai ficar W.W dividido por U.U. Tá certo? Dá para entender, pessoal, o que está acontecendo? Agora, se eu botar um menos aqui, esse aqui é um número positivo, eu posso botar um menos aqui e um menos aqui. Tá certo? É um número positivo, esse cara vai descer e vai ficar assim. U, W, sinal de U0, W0, e aqui vai ficar sobre raiz de W, W, U, U. Tá certo? Tem que lembrar que, cadê? O menos está aqui, né? Só que o gama, pessoal, quem é o gama? É o fator de uma transformação de Lorentz, né? E aquele fator da transformação de Lorentz, a gente já viu lá atrás que a gente pode reescrevê-lo assim. A gente pode escrever gama igual cosseno hiperbólico de psi, que é a rapidez.
Lembrando, né, que isso aqui nada mais é do que 1 sobre raiz de 1 menos V2 sobre C2. Como V2 sobre C2 é sempre menor que 1, esse número aqui vai ser sempre menor que 1 aqui no denominador. Só que 1 dividido por um número menor que 1 vai ser sempre um número maior que 1, que é o cosseno hiperbólico que satisfaz a mesma condição, tá certo? Então vocês podem ver facilmente que isso aqui é inversível, e a gente já escolheu o sinal do xi batendo com o sinal do v, então aqui a gente não tem nenhuma ambiguidade, tá certo? Então basicamente o que a gente tem é o seguinte, deixa eu ver se eu não fiz besteira, menos aqui, isso aqui tá certo, deixa eu ver. Isso. Ok. Então a gente pode reescrever isso aqui assim, finalmente. U ponto W vai ser igual. Veja, pessoal, sinal e 1 sobre sinal é a mesma coisa, tá certo? Então se eu jogo para o outro lado, dá sinal de UW também, ok? Então vai ficar assim, raiz de W, W, U. A gente vai ter um menos aqui e sinal de U0, W0, tá certo? Vezes cosseno hiperbólico de xi. Pessoal, vocês veem que é significativamente mais complicado do que aquilo que a gente tinha antes, né? A gente tinha aqui U, agora vetor tridimensional, W, vetor tridimensional, produto interno de verdade, agora euclidiano, vai ser igual a módulo de U vezes módulo de W vezes cosseno de θ, tá certo? Então aquela intuição que vocês tinham sobre o triângulo agora é perdida, tá certo? Ela vai ficar um pouco diferente. Posso até botar um menos aqui. O que está acontecendo aqui, pessoal? Aqui, ao invés de aparecer um cosseno, aparecendo um cosseno hiperbólico, certo? Então, para eu simplificar e me livrar desses sinais todos aqui, eu posso simplesmente levar essa expressão ao quadrado e vou obter o seguinte, UW ao quadrado vai ser igual a WW, né? Que eu posso escrever como sendo menos módulo de U, e esse cara, U, que eu posso escrever como sendo menos módulo de U quadrado, tá certo? E aqui fica cosseno hiperbólico quadrado de xi, tá certo? Ou seja, U ponto W ao quadrado é sempre o quê? É sempre maior ou igual a módulo de W, módulo de U. Tá certo? E esse cara aqui é sempre menor do que esse cara aqui, porque cosseno é sempre menor do que 1, tá certo? Menor ou igual a 1. Então, esse cara aqui é o contrário, ele é sempre maior do que esse cara aqui. Por isso que a gente diz que em Minkowski a desigualdade de Schwarz é reversa, tá certo? Porque muda a direção da desigualdade, certo? Outra coisa que vocês podem pensar aqui, pessoal, é o seguinte. Esse produto aqui, o sinal dele vai depender se esses dois caras aqui são sincronizados, tá certo? Se os sinais dos dois forem iguais, então esse cara aqui vai ser negativo e esse número aqui vai ser positivo e esse número é positivo. Se eles forem desincronizados, um para o passado, um para o futuro, esse produto aqui vai ser... Eu posso sempre dizer que ele é positivo? Isso. Ele vai ser positivo. Isso, vai ser positivo. Então esse cara vai ser um menos, só que aqui vai ser menos também. Tá certo? Então essa expressão aqui ela é a mesma coisa de eu pegar e botar um módulo aqui e tirar esse termo daqui. Tá certo? Então a gente sabe que é basicamente eu tirar a raiz desse negócio aqui, tá certo? Eu posso fazer isso. Se eu tirar a raiz desse cara aqui, claramente isso aqui vai virar módulo dessa expressão e aqui vai ficar o que a gente tinha antes, tá certo? Ok. E aí como é que vai ficar então a nossa desigualdade do triângulo agora? Tá? Então eu só relembrei o que a gente viu na aula passada e fiz uma coisa aqui mais detalhada em relação aos sinais aqui dos vetores, tá certo?
Bom, para a gente ver a desigualdade do triângulo, a gente faz o seguinte. Como é que vai ficar o V mais U ponto V mais U menos. Né? Isso aqui é fácil, a gente vai abrir, vai ficar esse cara ponto esse com sinal de menos é módulo de V quadrado. Esse cara escalar esse com sinal de menos é módulo de U quadrado, certo? Só que agora eu tenho menos esse escalar esse, menos esse escalar esse. Então é menos 2 vezes V escalar U. Certo? Nenhum segredo até aqui. Bom, só que agora a gente sabe que a gente pode usar a desigualdade de Schwarz aqui. Né? Então o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse menos o produto desse cara aqui e substituir por essa bagunça toda aqui. Certo? Então isso aqui vai ficar assim. Módulo de V quadrado mais módulo de U quadrado. Aí vai ficar mais 2 vezes, porque o menos VU, eu usei essa expressão aqui. Então, esse cara aqui vai ficar módulo de V, módulo de U, que é esse pedacinho aqui, sinal de U0, W0, vezes cosseno hiperbólico de Xi. Tá certo? E aí, o que a gente pode fazer? Quando esse sinal aqui é positivo, a gente vai ter que se eu tiro esse termo daqui, eu vou estar trocando uma quantidade por uma quantidade sempre menor, né? Porque se eu tiro esse cara aqui, substituo esse cara aqui por 1, eu estou substituindo um número positivo, 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 certo? E aí eu substituo um fator positivo por 1. E esse cara é sempre maior que 1. Então, o que vai acontecer? Esse lado da direita, ele vai ser menor, né? Então, a gente vai ter que... cadê? Menos V mais U vezes... Eu posso botar o módulo já aqui. Isso aqui é módulo de V mais U ao quadrado. Esse cara aqui é sempre maior ou igual a esse lado daqui, certo? Então vai ficar V quadrado mais U quadrado mais 2 vezes módulo de U módulo de V. Certo? Até aqui tudo bem, pessoal? Tudo bem, pessoal? E aí a gente pode completar o quadrado aqui, é fácil, vai ficar assim. V mais U ao quadrado, certo? Eu posso tirar o sinal dos dois lados, todo mundo é positivo, então eu posso tirar a raiz dos dois lados, vai ficar assim. V mais U é maior ou igual a V mais U, tá certo? Então vocês vejam que aqui a gente tem uma situação oposta aqui do triângulo, tá certo? Okay? Então, a desigualdade do triângulo também é revertida, tá certo? Então, não só a desigualdade de Schwarz fica revertida, mas a desigualdade do triângulo também fica revertida. Se esse sinal aqui não for positivo, aí a coisa toda fica mais complicada, tá certo? Porque o que acontece é que se eu somar um vetor tipo tempo com a sincronia para cima e um vetor tipo tempo com a sincronia para baixo, eu posso obter inclusive um vetor tipo espaço, tá certo? Então, então essa desigualdade ela vai ter um sentido diferente. Esse menos aqui eu completaria o quadrado com um menos aqui, tá? E aí você não tem nenhuma, como é que se diz, analogia óbvia ao que a gente tinha antes, ok? Ok, pessoal, então isso aqui fecha a parte de geometria mais abstrata. Vamos começar agora a ver coisas físicas, tá? A gente vai ver agora não sei se as pessoas vão chamar de paradoxo, mas não é paradoxo, né? Que é a questão da contração do espaço e como você pode pensar na contração do espaço fisicamente, que sentido exatamente ela tem, né? Ou seja, se realmente eu posso pegar uma vareta que tem 2 metros e mover ela muito rápido, ela contrai e eu coloco ela dentro de uma caixinha desse tamanho,
Será que isso faz sentido? Né? Então a gente vai discutir isso agora. Para discutir isso, a gente precisa introduzir primeiro o conceito de comprimento próprio. Bom, então vamos lá. A gente já sabe o seguinte, a gente pega um espaço e um tempo, né? Nós já estamos acostumados a fazer. A gente sabe o seguinte, que dado 2 pontos, a gente pode medir o intervalo. Se esses 2 pontos estiverem deslocados por uma coisa tipo espaço, então o nosso intervalo vai ser basicamente, pego esse delta aqui, vai ser o módulo do delta L aqui, certo? Esse intervalo aqui, ok? Pega aqui o delta x1, pega o delta x0 e calcula o delta L, que a gente já viu lá atrás como é que faz, tá certo? Mas o que significa isso, pessoal? Ainda nada, né? Porque um objeto, ele não é constituído de 2 eventos. A coisa que talvez torne o comprimento próprio bastante mais complexo e vago do que o tempo próprio, é porque o tempo próprio se define para uma coisa pontual. Aquela linha define o tempo próprio. Mas para eu definir o comprimento próprio, eu preciso definir primeiro o que é um objeto no meu espaço, tá certo? Então vamos lá. Um objeto unidimensional, rígido, pode ser modelado pelos extremos. Certo? Então, digamos o seguinte, nesse mesmo diagrama aqui, eu tenho um extremo qualquer, tá certo? E o objeto rígido, ele não pode mudar de tamanho, certo? Então, se eu tivesse feito direitinho, as linhas horizontais aqui, elas vão ter o mesmo tamanho sempre, tá certo? Agora veja, pessoal, se esse objeto rígido que está definido por esse cara aqui, por esse meu desenho, é visto de outros observadores, a diferença é que os outros observadores vão ver simultaneidade em outras linhas. Mas você vê que a distância daqui para cá, se eu pegar linhas paralelas, ela vai sempre ver a mesma distância também. Então, se um objeto é rígido num referencial, ele é rígido em todos os referenciais, tá certo? Então, você consegue definir um objeto rígido de forma global, independente do sistema de coordenadas, tá certo? Ou seja, a gente sabe que um objeto rígido é um objeto rígido em todos os referenciais e a gente pode mapear ele por essas 2 linhas mundo aqui, uma linha mundo A, uma linha mundo B, tá certo? Mas que tem essa distância entre elas que é fixa. A questão é que, por mais que a distância entre elas seja fixa num referencial e fixa em qualquer outro referencial, ela não é a mesma em todos os referenciais. Certo? Então, pensa que são 2 bolinhas. Você joga 2 bolinhas, elas têm a mesma distância entre elas, você joga com a mesma velocidade. Elas vão se mover no espaço, elas vão manter a distância entre elas, porque não tem nada fazendo a velocidade delas mudar. Então, você pode pensar que isso é um modelo para uma barra rígida de ferro, por exemplo, que tem os 2 extremos coincidindo com as bolinhas, que seria esse cara aqui, tá certo? Mas a pergunta é, qual é a distância entre as bolinhas? E a resposta para essa pergunta é a mesma resposta para qual é o tamanho da barra de ferro. Tá certo? Então, o tamanho de alguma coisa não é mais um conceito absoluto. Uma coisa tem um tamanho, mas o qual é ele é uma coisa que depende do referencial. Tá certo? Tá tranquilo, pessoal? Vocês querem perguntar alguma coisa? Porque isso é um pouco confuso. Então, como que a gente pode atribuir um significado para esse tamanho aqui? A gente sabe já, né? A gente sabe que para esse referencial aqui, esse cara, se ele usa as réguas dele, ele vai olhar para o objeto, tá certo? Digamos que esse cara aqui, que está parado nesse referencial, ele botou uma régua no espaço, tá certo? Então, ele botou uma régua aqui. Então, no instante em que as 2 bolinhas passarem pela minha régua, ele vai medir essa distância aqui, tá certo? Então, esse cara vai medir uma distância D.
Tá certo? Só que um outro referencial, um outro observador, ele vai ver as linhas de simultaneidade diagonais aqui. Então esse outro cara, ele vai ver uma distância que vai ser o intervalo daqui para cá. Lembra que a gente sabe medir intervalos quaisquer? Então esse aqui vai ser um intervalo tipo espaço, tá certo? E o meu observador que tem a velocidade, que vai ver essas linhas como simultâneas, ele vai botar uma régua lá, a régua dele parada vai estar aqui, e na hora que o objeto passar pela régua, ele vai medir a distância, que vai ser um outro D. Aqui, eu vou chamar esse aqui de L, tá certo? E o cara que está andando com a mesma velocidade das bolinhas, ele vai medir o que a gente chama de LP. Tá certo? E a gente vai definir isso aqui agora. Dor parado em relação ao objeto medirá LP, chamado comprimento próprio. Tá certo? Então esse textinho aqui, pessoal, é uma definição do que é comprimento próprio. Tá certo? Então, como eu falei, um objeto rígido, ele é um objeto rígido em qualquer referencial. Mas réguas escolhidas para os observadores diferentes vão medir tamanhos diferentes para esses objetos, tá certo? Um tamanho especial é o que a gente chama de comprimento próprio, que é o comprimento medido pelo observador que está parado em relação ao objeto, tá certo? E aí a gente pode fazer o seguinte, a gente pode, dado o nosso LP, encontrar quem é o comprimento que os outros observadores vão medir, tá certo? Ou seja, esse observador aqui, ó, você vê que ele não está parado em relação ao objeto. O objeto está se movendo porque os extremos estão se movendo. E ele vai medir um certo comprimento para esse objeto que é dado por essa linha aqui, certo? Essas linhas aqui, elas vão definir o comprimento tal qual medido por esse observador aqui. Então a gente tem que ver como é que a gente associa LP a L, tá certo? Ok. Para isso, a gente precisa entender quais são as superfícies de simultaneidade dos observadores, certo? Então vamos lá. Com velocidade V tem as seguintes superfícies de simultaneidade. Tá. Como é que a gente faz, pessoal? A gente faz uma transformação de Lorentz com a velocidade v e vê quais são a solução das equações para tempo fixo no novo correferencial. Então, isso é fácil, a gente já fez isso inúmeras vezes. A gente sabe que x0', que vai ser o tempo fixo no novo referencial, que o referencial desse cara que tem velocidade v está parado, vai ser dado pelo quê? Gama x0 menos v sobre c x1, certo? Mas que linhas são essas aqui, pessoal? Né? Ou seja, eu fixo esse cara aqui em um certo número. Isso aqui é um número também. Então eu pego esse cara e divido por gama e eu vou ter o quê? Eu vou ter uma equação que vai ser assim. x0 como função de x1 vai ser igual. Ó, esse cara aqui dividido por gama eu vou chamar de A maiúsculo e jogo esses caras para cá, tá certo? Vai ficar assim, A maiúsculo mais V sobre C x1, tá certo? Veja, pessoal, isso aqui parece uma equação horária, mas é uma equação horária ao contrário. Aqui é tempo
Lembra que isso aqui é tempo e esse cara aqui é espaço. Então é t como função de x, tá certo? E não é x como função do t. Então é ao contrário do que vocês estão imaginando, tá certo? Então como é que a gente vê isso? Então essa aqui são as superfícies de simultaneidade. Certo? É a definição delas. E essas superfícies, elas ficam como? Nesse referencial, x0, x1, a gente vai fazer o seguinte, as retas que passam aqui direitinho são as retas x0 igual a x1, tá certo? São as coisas se propagando na velocidade da luz. Então é claro que eu posso ter várias dessas retas aqui, cada uma designando um fecho de luz diferente que saiu de posições diferentes aqui, tá certo? Da mesma forma, eu posso pegar uma coisa que tem a velocidade, eu posso pegar o meu observador que tem a velocidade. Essa aqui é a reta que define a superfície de simultaneidade. Mas o meu observador, como é que ele vai ser? Ele vai ser x1 igual a um b qualquer aqui, mais v sobre c, x0. Tá certo? Então, veja, o meu observador, ele partiu de um b qualquer e saiu andando com velocidade v. Então, quando passar um certo tempo, vai ser vt, vai ser quanto que ele andou a partir de b, tá certo? E a gente sabe que, nesse gráfico, isso aqui vai ficar assim. Tá certo? Então, esse aqui é o meu observador. Tá certo? E essa aqui, ó, que vai ser a curva que vai ter inclinação V sobre C e não C sobre V, vai ser esse cara aqui. Então, esse é o observador e essa é a superfície de simultaneidade. Tá certo? O observador vai aqui e a superfície de simultaneidade vai aqui. Então, se você quiser saber para um certo observador qual é a superfície de simultaneidade dele, vão ser todas as linhas paralelas a essa aqui, tá vendo? Porque esse A pode ser qualquer número. Então, todas as linhas paralelas a esses caras aqui vão ser as superfícies de simultaneidade para esse observador aqui. Tá certo? Ou seja, esse observador, ele vai considerar que esse evento, que é esse ponto do espaço-tempo, e esse evento aconteceram ao mesmo tempo. Ou seja, se esse observador usa o radar para medir os tempos e as distâncias dos eventos, ele vai concordar que esse ponto e esse ponto aconteceram ao mesmo tempo. Tá certo? Enquanto, naturalmente, esse cara aqui não vai concordar nada com nada disso. Ele vai achar que esse cara aconteceu aqui e esse cara aconteceu um tempo depois. Tá certo? E isso é a chave para entender essa parte da relatividade restrita, tá certo, pessoal? É entender que as pessoas não concordam quando que as coisas acontecem. Ou não concordam? Não concordam. Mas não no sentido de que é uma questão de opinião, é uma questão de que eles não concordam porque eles vão ver coisas diferentes de fato, tá certo? Ok, então, vamos lá. Então, a gente fez em geral a questão da inclinação, né? Só para lembrar, a inclinação do observador é C sobre V, tá, pessoal? Essa inclinação aqui. E a inclinação da superfície de simultaneidade é V sobre C, tá certo? Então, o que acontece? Quando a velocidade vai para zero, a superfície de simultaneidade vai se aproximando desse cara aqui, que tem inclinação zero, fica uma constante. E o que acontece com a linha mundo do meu observador? A linha do mundo do meu observador, ela vai indo com inclinação infinita, porque ela vai ficando cada vez mais assim. Quando ela fica com inclinação exatamente infinita, não é mais uma função, é uma linha vertical, tá certo? Por isso que esse cara aqui vai para infinito. Certo? Então, essa aqui é a inclinação do observador, e a inclinação da superfície de simultaneidade é 1 sobre a inclinação do observador. Por isso que é essa coisa que abre em torno de uma linha tipo luz, tá certo?
Ok, então vamos voltar ao objeto. Então vamos voltar para o objeto. Vamos lá. Vamos pegar o referencial onde o objeto está parado. Então, nesse referencial é assim, x0, x1. Meu objeto está parado, então é a mesma coisa de eu dizer que os extremos estão parados. Certo? Se os meus extremos estão parados, eu sei que o nome desse comprimento aqui é LP. É simplesmente um nome que a gente deu. A gente não sabe quem é ele ainda, tá certo? Mas esse LP ele vai ser igual aqui e aqui, porque a gente está supondo que o objeto é rígido, então a distância entre A e B, onde A é a linha mundo do extremo esquerdo e B é a linha mundo do extremo direito, tá certo? Então esses dois caras aqui, eles vão ser, a distância entre eles vai ser igual, né? E eu dou um nome para isso de LP, ok? E eu posso dizer, de forma física agora, empírica, que normalmente é o que você mede é o LP. Né? Porque a gente não mede as coisas correndo delas, a gente mede parado em relação a ela. Então, é fácil a gente dizer que esse cara aqui é geralmente aquilo que eu consigo medir no laboratório. Ou seja, eu posso medir o tamanho de uma régua e depois jogar ela com uma certa velocidade. Mas para eu medir ela parada primeiro, em relação a alguma outra coisa. Tá certo? Bom, dado isso, como que vai ficar esse cara aqui? Ou seja, a gente acabou de ver que contanto que, ó, tá vendo aqui, não sei se vocês não conseguem ver o quadrado, né? Uma linha tipo luz seria uma linha aqui, ó. Tá certo? Porque ela fica aqui exatamente 45 graus. Essa aqui eu fiz um pouco a menos de 45 graus, porque ela vai ser uma trajetória típica de uma superfície de simultaneidade. Tá certo? Então, esse cara aqui, ele vai estar associado a uma inclinação V sobre C. Ok? Mas se ele está associado a uma inclinação V sobre C, e ele saiu daqui e veio até aqui, quanto tempo ele demorou para chegar aqui? Delta x, 0, que é esse tempo aqui, vai ser igual a V sobre C, delta x1. Tá certo? Se a inclinação é V sobre C, então, quando passar delta x1, que é esse intervalo aqui, ele vai se mover daqui até aqui, que tem essa inclinação. Novamente, é o contrário do que vocês esperam, tá certo? Se isso aqui fosse a velocidade do observador, então, quando passasse esse tempo, ia ser o contrário. O meu delta x que ia ser V sobre C, delta x0. Mas eu não quero o deslocamento do meu observador. Eu quero saber quanto que a minha superfície de simultaneidade desse observador se deslocou em relação a esse referencial aqui. Ok? Dá para acompanhar? Ok, mas aí é fácil, né? Porque se isso aqui é verdade, a gente sabe que esse L aqui, o L medido por esse cara aqui vai ser como? Vai ser igual a raiz de delta x1 quadrado menos delta x0 ao quadrado. É assim que a gente definiu o comprimento medido por esse referencial aqui. E a gente sabe que esse cara aqui é o comprimento do intervalo daqui para cá. Esse é o L. Eu chamei de delta x1 por enquanto, que vai ser essa... Espera aí um pouquinho, isso aqui tá... Isso. O delta x1 é o LP, que é isso aqui, tá certo? Esse cara aqui é o L mesmo, que é a distância desses dois pontos aqui. Exatamente. Então, aqui eu posso botar o LP em evidência. É claro que eu estou medindo um objeto com comprimento positivo, né? Então, eu tiro esse cara LP, né? Isso, eu fico o LP, raiz de 1 menos. Mas aí eu uso o meu x0, o LP saiu aqui também, vai ficar V2 sobre C2. Ou seja, LP sobre gama. Tá certo? Mas olha o que acontece, pessoal. O comprimento, ele é cada vez menor. Isso aqui, ó, esse cara aqui é menor do que 1. Menor ou igual a 1. Igual não, porque V nunca é C. Esse cara é menor que 1.
Então, o comprimento próprio, ele é o maior comprimento possível para o objeto. Tá certo? E, por incrível que pareça, o menor comprimento possível é se aproximando de zero. Certo? Ou seja, esse observador aqui, ó, quanto maior for a velocidade dele, mais a minha superfície de simultaneidade se aproxima daqui e mais o comprimento aparente dele se aproxima de zero. Tá certo? Para vocês entenderem isso, vocês têm que lembrar que a gente fez todo um desenvolvimento para entender por que esse intervalo aqui tem comprimento cada vez menor. Ou seja, o intervalo aqui ele é cada vez mais próximo de zero. E a gente lembra que a gente fez tanto para os tipo tempo quanto para os tipo espaço. A gente foi aproximando a velocidade da luz para entender por que era pequeno, tá certo? Então é essa a razão pela qual esse observador com velocidade v vê um objeto que tem comprimento aparentemente menor. Mas veja, pessoal, ele está comparando o extremo do objeto num tempo, digamos, x0, 0, com o tempo x0, 1. Ele está vendo objetos do ponto de vista desse referencial, esse cara aqui, ele está vendo esse objeto em tempos diferentes. Tá certo? Como ele está se movendo, eu posso ter a impressão que ele está mais distante ou mais próximo. Porque se eu penso em tempos diferentes e penso que a coisa está se movendo, num ponto eu vejo num tempo e no outro ponto eu vejo em outro tempo, é natural que a distância seja diferente, tá certo? É claro que vocês podem ter um infinito de perguntas sobre isso agora. Você fala, poxa, mas se essa distância depende do referencial, como é que fica a força eletrostática? A força eletrostática cai com 1 sobre R. Se no referencial R é uma coisa e no outro referencial R é outra, a força depende do referencial. Mas se a força dependesse do referencial, ferrou, porque como é que eu ia ter... eu ia ver uma dinâmica diferente dependendo do referencial? E não pode ser o caso. Se eu pego duas partículas carregadas e deixo elas se aproximarem, elas vão se aproximar do mesmo jeito, independente de estarem num trem com velocidade constante ou não. Mas aí entra justamente a questão da transformação de Lorentz do campo eletromagnético. Porque o campo eletromagnético, visto por quem está parado em relação às cargas, vai ver só o campo eletrostático. Mas se eu tiver em movimento em relação às cargas, eu também vou ver um campo magnético. E aí tudo isso vai fazer uma grande conspiração para no final tudo funcionar, tá certo? Mas a gente tem que entender que as coisas são muito mais complicadas do que aparentam, tá certo? A gente está muito viciado na fixação do referencial não relativístico, tá certo? Bom, então nós encontramos aqui que L é igual a LP sobre gama, tá certo? Quando que isso aqui vai ser, e isso aqui é o que a gente chama de contração do espaço. É o que se chama, eu não gosto de chamar contração do espaço. Certo? Veja, pessoal, eu não gosto de chamar esse cara de contração do espaço porque não é uma contração do espaço. Certo? É justamente o fato de que a distância entre esses dois eventos é uma e a distância entre esses dois eventos é outra, tá certo? A continuidade da existência de um objeto faz com que ele preencha isso aqui tudo, tá certo? Ou seja, o objeto ele vai existir em todos esses pontos aqui. Mas o observador em movimento, ele vai ver, digamos que esse objeto seja composto de vários átomos em linha, assim, um átomo do lado do outro, tá certo? Quando um observador em movimento olha para esse objeto, ele vai ver esses mesmos átomos, só que ele vai ver um átomo que está no instante do passado em relação a esse referencial, um que está no instante do futuro, um que está no instante junto com ele e assim por diante. Ele está vendo os mesmos elementos do seu objeto, mas cada fatia dele ele vai ver num tempo diferente. Tá certo? O movimento em relação a esse cara aqui. Mas quando que o objeto é o quê é uma coisa, como é que diz? É relativa, tá certo? Então depende do referencial. Não existe uma noção absoluta do que é o objeto. Tá certo? Isso vai ter, pessoal, uma enormidade de consequências para a gente. A própria questão de criação e aniquilação de partícula tem a ver com isso.
Ou seja, quando você vai para uma teoria de campos, você vai para uma situação onde você pode ter dois elétrons colidindo, nascendo, sei lá, dois elétrons, aí vai virar um elétron, três elétrons, um pósitron e mais uns fótons, entendeu? Isso pode acontecer. Mas, de certa forma, isso pode acontecer por causa dessa questão da simultaneidade, certo? Mas isso demora para a gente conseguir entender isso, tá certo? Mas é isso que se chama de contração de espaço. Mas, novamente, eu alerto vocês a não levar isso ao pé da letra e pensar que o espaço está se espremendo. O espaço está paradinho. O espaço vai se espremer na relatividade geral. Na relatividade geral, de fato, ele vai mudar de tamanho, tá certo? Mas aqui na relatividade restrita é uma questão de perspectiva. E a perspectiva é não só uma perspectiva de visão, mas é uma perspectiva de experimentação do tempo. Observatórios diferentes experimentam tempos de formas diferentes, certo? Definem simultaneidade de formas diferentes. Ok. Então, para a gente ter uma ideia, a gente pode pegar, por exemplo, V sobre C igual a raiz de 3 sobre 2. A raiz de 3 sobre 2 vai dar 0,866, mais ou menos. Zero, qualquer coisa assim, certo? Um cara que vê isso aqui vai ver um gama que vai ser 1 sobre raiz de 1 menos 3 quartos, certo? Isso aqui vai ser igual a 2. Certo? 1 vezes 3 quartos vai dar 1 quarto, raiz de 1 quarto é 1 meio, divide 1 por 1 meio dá 2. Certo? Então, vocês vejam que eu preciso chegar a uma velocidade V igual a 0,87, ou seja, 87% da velocidade da luz, que é uma velocidade enorme, tá certo? Então, para eu conseguir ter essa perspectiva alterada, onde nesse referencial eu vou perceber esses dois extremos a uma distância 2 vezes menor do que o tamanho próprio dele, eu preciso estar com uma velocidade enorme, tá certo? Por isso que esse tipo de experimentos práticos com isso aqui que a gente vai discutir mais para frente são bastante difíceis. Porque eu precisaria acelerar um objeto rígido, né, a essas velocidades. Ok. A gente pode fazer, como eu estava falando aqui um pouco de perspectiva, a gente pode fazer uma analogia e pensar o seguinte. Se eu estou no plano euclidiano normal, x2, x1, então eu estou olhando para um objeto aqui, tá certo? Só que quando eu olho para esse objeto, que tem comprimento LP, eu estou vendo aqui, na verdade, né, digamos que eu pego esse giz aqui, ele tem uma certa altura. Se eu vou girando ele na minha direção, a altura dele vai ficar cada vez menor, né? Então esse cara aqui vai ser simplesmente LP seno de θ. Certo? Então o que está acontecendo aqui na contração do espaço é mais ou menos isso, tá certo? Mas não é exatamente isso, justamente porque ele não está girando no espaço, ele está girando no tempo. E quando ele gira no tempo, as coisas se tornam um pouco mais complicadas, porque a maneira que a gente mede distância em tempos diferentes tem esse menos aqui. Então, toda aquela intuição que a gente tem de geometria euclidiana não vale mais. Vale a nova intuição que vocês têm que desenvolver em relação àquelas desigualdades que eu estava falando antes, tá certo? Então, mas e aí? Dá para a gente fazer essa brincadeira aqui para colocar um objeto que é maior do que uma caixa numa caixa, né? Digamos que eu tenho uma caixa de tamanho L menor que LP. Será que eu consigo fazer o meu objeto entrar na caixa? Se eu pegar esse objeto com velocidade alta o suficiente? Né? Seria um primeiro paradoxo. Somente porque se você tenta mudar de referencial, parece que a caixa vai ficar pequena e o objeto vai ficar maior, então fica pior ainda, tá certo? Então eu aconselho para vocês pensarem nesse problema, não mudar de referencial. Eu acho que eu vou conseguir fazer uma explicação que fica mais palatável do que quando você fica fazendo essa brincadeira de passar de um referencial para o outro, certo? Então, vamos lá. Se temos um objeto rígido de comprimento próprio LP e uma caixa de comprimento L,
Conseguimos... desculpa. L. Onde L é menor do que LP. O objeto na caixa. O que vocês acham? Deixa eu ver onde vai ter espaço. Vamos lá. Aqui a gente vai depender muito da minha capacidade de fazer um desenho aqui, pessoal. Por isso que eu estou botando bastante espaço. Então vamos fazer aqui um plano, tempo, espaço. Vamos fazer aqui. Bom, eu quero um objeto que esteja se movendo, né? Ou seja, eu preciso... É claro que se os dois estiverem parados, eu não consigo colocar um dentro do outro, né? Porque esse objeto aqui, ele tem uma largura maior do que a caixa, então não dá para colocar. Então eu preciso botar o meu objeto com uma certa velocidade. Como é que eu faço isso? Eu pego esse cara aqui, deixa eu pegar aqui uma linha tipo luz, para usar como referência. Tá certo? Então isso aqui é uma linha de 45 graus. O meu objeto, ele tem que andar dessa forma aqui, com um ângulo maior, tá certo? Para ele ser um objeto bem definido aqui. Então, espera aqui. Não. Como é que eu vou fazer meu cérebro não? Tá. É só não olhar para a linha. Pronto. Então esse aqui é meu objeto, tá? A gente já viu que esse objeto, nesse referencial, ele vai ter L igual a LP sobre gama. Então a gente sabe que esse intervalo aqui, ele tem distância L. Tá certo? Digamos que minha caixa esteja paradinha aqui, ó. Certo? Bom, esse aqui é o objeto, essa aqui é a minha caixa. O que eu vou ver? Ou seja, quem observa... Esse aqui é a minha caixinha, tá certo? Minha caixinha ela tem uma portinha aqui e uma portinha aqui. As duas estão abertas, tá certo? Ou você fecha esse aqui, bom. A gente não, a questão da colisão em dinâmica não dá pra gente fazer com cinemática, então a gente não consegue abordar o que acontece se ela bater, tá certo? Mas a gente pode ver talvez isso no futuro. O que esse observador aqui ele vai observar primeiro? Qual vai ser o primeiro evento? Né? Então a gente vai ter aqui a borda A, a borda B, a borda A da caixa e a borda B da caixa, certo? Então, nesse ponto de vista, nesse referencial, vai acontecer primeiro o evento 1, que é B, é esse aqui, ó. Esse cara aqui é o evento 1. B entra na caixa. Então, o meu bastão, a minha coisa começou a entrar dentro da caixa, certo? Aqui é o segundo evento, E2, certo? Então, E2, A, ou melhor, aqui é B fica maior que A, certo? A entra na caixa. Ou seja, Azinho fica maior que Azão. Tá certo? É o observador vertical aqui. É você que está olhando, que está marcando esse tempo aqui. Então,
você está parado em relação à caixa. Então você está usando o seu radar, jogando a luz e recebendo de volta, e você está designando esses pontos de acordo com o seu radar. Aquela maneira que a gente viu lá no comecinho. Então ele vai jogar, ele vai ver que ele vai ver que o A estava aqui, depois ele vai jogar de novo, vai descobrir que o A está aqui, ele vai vendo que o A está nesses pontos aqui e vai gravando as coordenadas. Então ele sabe qual é a trajetória nas coordenadas dele da borda esquerda da sua barra de ferro. Da mesma forma, ele sabe o que está acontecendo com a borda direita. Então ele sabe inferir o que está acontecendo com o seu objeto barra de ferro, usando o radar, tá certo? Então ele vai concordar que isso aconteceu nessa ordem. B entra na caixa, A entra na caixa e evento 3, que é o quê? É quando A bate no fundo. Ou seja, A igual a B. Desculpa, D bate no fundo. B igual a B. Tá certo? O que ele vai dizer, esse observador, sobre o que está acontecendo aqui? Ele vai dizer sim. Essa minha barra de ferro, essas minhas duas bolinhas, entraram dentro da caixa. Tá certo? Né? E claro que isso aqui, pessoal, eu estou fazendo a suposição de que L é menor que L, tá certo? Ou seja, estou supondo que LP é maior que L, porém, L é igual a LP sobre gama é menor que L. Tá certo? Ou seja, se esse cara aqui for um fator de 2, eu estou dizendo, por exemplo, digamos que esse cara aqui é 2, esse cara é 1 e esse cara aqui é 3. Tá certo? Aí funciona, né? Melhor. Esse cara aqui, né? Vamos dizer que... vamos fazer uma coisa simples aqui. Vou dizer que esse cara é 2 e minha caixa tem... Não, vamos fazer assim. 1,1 e minha caixa tem comprimento 1. Tá certo? 1 metro, qualquer coisa que vocês quiserem. Então, se o meu gama for igual a 2, então esse cara aqui vai ser, né, L vai ser igual a 1,1 dividido por 2, que vai ser 0,55. Tá certo? E 0,55 é menor do que 1. Tá certo? Então, eu vou ver de sobra, ele vai ver esse intervalo, durante esse tempo inteiro aqui, entre o evento 2 e o evento 3, esse observador vai concordar. Sim, a minha barra de ferro está dentro da caixa. Certo? E agora, o que acontece do ponto de vista, por exemplo, da própria barra? O que ela vai ver acontecer? Porque para ela continua tendo 1,1 metros. E o pior ainda, a caixa para ela é menor. Porque a caixa também vai ter uma contração de Lorentz e do ponto de vista dela, a caixa vai ter meio de comprimento. Então ela vai ter 1,1 e a caixa vai ter meio. Como é que a gente entende isso olhando para esse diagrama sem mudar de referencial? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Vamos lá. Do ponto de vista da caixa, quais são os eventos simultâneos? Né? Então, digamos que eu posso pegar... Deixa eu pegar uma primeira linha aqui. Como eu falei para vocês, isso tudo depende da minha habilidade aqui. Tá certo? Essa aqui é uma das linhas de simultaneidade. Tá certo? Esse cara aqui é x1 igual a x0. Tá certo? E essas linhas aqui todas são as linhas de simultaneidade vistas do ponto de vista... Desculpa, eu falei da caixa, estava errado. Da minha barra de ferro. Tá certo? Então, a minha barra de ferro, ela vai ver o quê? Não. Se eu consigo fazer um aqui. Qual a primeira coisa que ela vai observar? Se você pensar que ela vai observar essas coisas como sendo simultâneas. Ela vai observar esse primeiro evento aqui. Isso aqui não muda, tá certo?
Então, ela vai observar do ponto de vista da barra. Ela vai observar o quê? E1 acontecendo, certo? Só que veja, do ponto de vista dela, a simultaneidade é dada por esses caras aqui, tá certo? Oi? Como assim? Ela não pode ver as duas pontas dela. Imagina que você é uma barra de ferro. Você tem a ponta, digamos, você tem a ponta da frente e a ponta de trás. Eu estou andando na direção da caixa, a caixa está aberta. Eu vou ver primeiro a minha ponta da frente entrando na caixa. É a primeira coisa que eu vejo. Eu estou pensando, é mais fácil você pensar nos eventos que vão acontecendo sequencialmente. Então, se eu jogo essa barra de ferro, a caixa está andando no tempo, a barra de ferro também. A primeira coisa que vai acontecer, ela vai encostar aqui. Tá certo? Isso vai acontecer nesse mesmo instante aqui, ó. Desculpa, isso, nesse mesmo instante aqui. Isso. B passa por A. Depois A. Isso. Isso, é esse. Isso. No ponto de vista da caixa, ela vai o quê? Da barra, ela vai entrar retinho, não assim. Não, vai ser torto também. Mas não tá assim. Então, mas é porque, veja, o ponto todo aqui é que esses caras eles não vão concordar no que aconteceu antes do que. Basicamente, o que vai acontecer é que a gente vai inverter isso aqui. Certo? Para esse referencial aqui, esse cara aqui acontece depois desse cara aqui. Só que do referencial da caixa, esse vai acontecer antes. Da barra, isso vai acontecer antes. Esse cara aqui vai acontecer antes. Eu tentei fazer um zoom aqui, deixa eu ver se eu consigo fazer. Deixa eu ver. Então vamos dizer que aqui seja o ponto, né? Eu vou botar uma linha tipo tempo aqui. Então a partícula, a ponta B entrou aqui. Tá certo? Esse cara aqui é o B e o A está vindo logo atrás, tá certo? O A está vindo aqui. Eu devia ter aquelas réguas, coisa para quadro, cara. Tá certo? Tá compreensível isso aqui, pessoal? Isso aqui é o B e esse cara aqui é o A. Certo? Deixa eu ver se eu não exagerei nos ângulos aqui, mas vamos lá. Esse cara aqui vão ser os elementos de simultaneidade. Tá certo? Então, ele vai ver esse evento aqui acontecer primeiro. Tá certo? Os próximos eventos que ele vai ver são esses eventos todos aqui, ó. Ele vai concordar que esses eventos todos que eu estou desenhando aqui, eles vão acontecer ao mesmo tempo. Tá certo? Agora, isso. Então, eu quero que esse evento aconteça antes. É porque se eu faço a diferença da caixa e da régua muito grande, igual eu fiz aqui, o ângulo tem que ser muito próximo, entendeu? Deixa eu ver como é que eu faço.
Ó, esses dois eventos acontecem assim. Esse cara acontece primeiro e esse cara acontece depois, porque eu estou dizendo que esses tempos aqui são os meus tempos de sincronia, tá certo? Agora, se eu faço isso aqui, o que vai acontecer primeiro? Peraí. Oi? Isso, mas você tem toda a razão de estar confusa, porque eu esqueci de um detalhe importante aqui na hora de fazer o desenho. Do ponto de vista da caixa, do ponto de vista da barra, a caixa está andando de direção oposta. Então, não é isso que eu estou desenhando. Por isso que eu estou confundindo todo mundo, inclusive eu mesmo. Então, a gente tem um observador que está aqui, tá certo? Só que a caixa, ela vai ver a simultaneidade aqui. Tá certo? A inclinação tem que ser para baixo. Tá certo? Então, a inclinação, a observação que ela vai ver tá aqui, ó. Certo? Então, se tiver inclinado o suficiente, cara, eu acho que eu vou fazer um slide para mostrar isso aqui para vocês. Eu vou fazer uma animação, porque está muito difícil de ver assim. Eu achei que eu ia conseguir desenhar melhor, mas eu não consegui não. Tá? Eu vou fazer isso, pessoal. Eu vou fazer uma animação para vocês e aí a gente vê isso aqui direitinho, tá? Porque se depender do meu desenho não vai rolar, não. Mas é isso, pessoal. Alguma dúvida sobre o que a gente viu? Beleza. Então a gente continua semana que vem.